Olá pessoas, muito bom estar com cada um de vocês. Eu sou o professor Francisco Rocha e a gente está tratando juntos de ciência da natureza. Nesse ponto, nossa discussão vale uma retrospectiva, porque nas aulas anteriores a gente estava falando exatamente dos conceitos de matéria e de energia. Percebemos inclusive que matéria, que é exatamente esse ente ponderável que ocupa lugar no espaço, está relacionado com a energia. Por outro lado, a gente quis perceber também o movimento dessa mesma matéria. Utilizamos para isso as leis de Newton, para poder nos explicar como é que esse movimento ocorre, inclusive o movimento referente aí à força gravitacional, quando nós temos aí um corpo em queda, não é? Dado por aquela equação, peso igual a massa vezes gravidade. É a nossa vez, então, de retornarmos um pouco para questões de matéria e de energia e concebermos as suas transformações e também as suas conservações, tá? Portanto, dá uma olhada aí na tela. Essa é a primeira aula nossa de transformação da energia e da matéria, não é? E nesse caso, a aula seguinte, para dar continuidade, nós vamos fazer algumas questões que eu estou propondo para a nossa reflexão. Olha, provavelmente um dos cientistas que mais compreendia acerca da transformação da matéria e da energia é exatamente Antoine Laurent Lavoisier, não é? É um químico francês que depois de algumas experiências descobriu que seria talvez aí, uma das leis mais importantes dentro das ciências, que é a lei da conservação da massa e, portanto, a gente pode estender isso também para a questão da conservação da energia, tá? Naquela mesma época, a lei da conservação da massa foi importante para poder compreender, inclusive, as transformações químicas que iam ocorrer. O fato é que antes da transformação química, eu tinha a massa daqueles reagentes todos e, no final, eu tinha que ter exatamente a mesma massa dos produtos daqueles reagentes, daquela reação que aconteceu, né? E acontece algo semelhante também para as energias, porque a energia no universo é essa quantidade que aí está e ela, obviamente, se conserva. Eu não tenho como, tanto para a massa quanto para a energia, não tenho como criar energia, não tenho como destruir essa mesma energia. A única coisa que eu posso fazer é converter, transformar a energia de uma modalidade para outra, né? Foi mais ou menos nessa toada, dentro dessa intenção, que Lavoisier, então, acabou colocando essa questão da conservação e da transformação da energia em alguns postulados. Dá uma olhada na tela, vamos conhecê-los. O primeiro deles aqui, ele diz o seguinte: numa reação química que ocorre num sistema fechado, ou seja, sistema fechado é aquele lá que só, obviamente, o que está dentro do sistema é que está contando. Qualquer tipo de influência externa não vale. A massa total antes da reação é igual à massa total, perdão, após a reação, né? Uma outra forma de encarar é a seguinte: numa reação química, a massa se conserva, porque não ocorre criação nem destruição de átomos. Os átomos são conservados, eles apenas se rearranjam. Os agregados atômicos dos reagentes são desfeitos e novos agregados atômicos são formados, né? E como eu disse, dá para poder você colocar isso do ponto de vista, inclusive, da energia. Quando se fala assim, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá bom? O fato é que, ao longo aí da história, nós, enquanto civilização, a gente resolveu aí fazer vários tipos de transformação da energia. Provavelmente a transformação que a gente mais utiliza é pegar qualquer tipo de energia e transformar ela em, por exemplo, energia elétrica. Nós ficamos especialistas em fazer esse tipo de transformação da energia. Transformar, portanto, a energia de qualquer tipo, energia térmica, energia dos ventos, mecânica, e transformar isso em elétrica, não é?
Logo mais eu quero te mostrar como é que essas transformações podem ocorrer e você vai perceber que essa energia realmente, quando vem, ela não vem do nada, ela precisa então vir de uma outra modalidade de energia que foi transformada, por exemplo, no nosso caso aqui em elétrica. Quando a gente fala da massa, mesmo dentro da sua lei da conservação da massa, a gente precisa ficar esperto aí quanto a algumas propriedades que essa mesma massa, que a matéria possui. Eu queria te mostrar e discutir um pouco dessas propriedades. Me segue aqui no quadro. Bom, a primeira propriedade, ou propriedade geral que nós temos, né, seriam aquelas propriedades que são comuns a qualquer tipo de matéria, independentemente da substância. Algumas delas nós já conversamos, tá? Primeira propriedade que é da matéria. A matéria é ponderável, quer dizer que possui massa, tá? Se é matéria, certeza de sucesso, possui massa. A matéria possui algum volume, ou como nós estamos falando aqui, ela possui extensão, tá bom? Existe uma outra propriedade geral, toda a matéria tem, que é da impenetrabilidade. Olha só que palavra difícil. É aquela história que nós mencionamos na primeira aula, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. A segunda é exatamente da compressibilidade. Significa dizer para mim e para vocês que eu posso comprimir, diminuir o volume, mesmo aumentar o volume da matéria. Eu posso alterar o volume da matéria. E a matéria também tem propriedades elásticas, né? Esses corpos, então, a matéria, as massas, elas têm propriedade de, por exemplo, aumentar a sua forma e diminuir a sua forma, de forma a voltar ao seu valor inicial, tá bom? Essa daí é a primeira propriedade, portanto, propriedade geral. As propriedades funcionais da matéria. Isso daí acontece em alguns grupos e normalmente a gente olha essas propriedades funcionais quando a gente observa a química da matéria, tá? Nesse caso, é a matéria assumindo determinadas funções químicas, tá? A matéria pode assumir uma função de ácido, por exemplo, de base, de sal e mesmo de óxidos, não é? Todas essas aí vão fazer modificações funcionais na matéria. Então, cada uma dessas classes aí vai acabar na química, né, tendo uma importância diferente. Por fim, eu tenho as propriedades ditas específicas. Nesse caso aí, ela permite identificar uma determinada espécie de matéria. Quais seriam essas propriedades específicas? A primeira são as propriedades realmente físicas, tá? Como, por exemplo, eu tenho ponto de fusão de alguma substância, em outras palavras, é aquele ponto em que a substância, ela passa do estado sólido para líquido, ponto de ebulição dela, né, quando passa de líquido para vapor, e mesmo a sua densidade. Densidade, como vocês viram, né, dado pela massa dividido pelo volume, tá? Existe outra propriedade chamada de propriedade organoléptica. Isso significa que são propriedades que acabam excitando os nossos sentidos, acabam ativando os nossos sentidos. O odor, o sabor, a cor são propriedades assim. E, por fim, propriedades químicas, que tem a ver exatamente com as reações químicas da matéria, tá? A intenção minha é mostrar realmente agora para vocês que a matéria pode se transformar, ou melhor, a energia, não é? Ela pode sofrer transformações. Para tanto, eu vou te sugerir, caso você não esteja com ele aí, pode fazer na sua casa, tentar aí acessar um simulador virtual que é dado pela Universidade de Colorado, lá nos Estados Unidos. Muito interessante, que mostra nesse caso aqui exatamente algumas transformações da energia. Olha aqui na tela. Tá aqui para vocês, exatamente eu tenho aí, né, o link. Basta acessar esse link aí, ficou meio pequenininho, mas dá uma aumentada, você vai perceber. No que você acessou esse link, será direcionado para uma página como essa daqui, ó.
essa daqui. O que nós temos aqui esse sistema? Eu tenho uma menininha aí à esquerda da sua tela que está a pedalar, portanto, ela está usando a energia biofísico-química dela mesma para poder comunicar movimento ao pedal da bicicleta e transmitido, obviamente, para suas rodas, tá? A roda, ela está ligada a um gerador. Sabe o que o gerador faz? O gerador, ele transforma a energia do movimento em energia elétrica. E essa energia aí elétrica está aí relacionada aí com aquecedor de água. Esse à direita aí que está esse jarro d'água é exatamente um aquecedor, uma resistênciazinha, né, para poder fazer com que a água se aqueça. Então, a energia se transforma nessa sequência. A menina vem, pedala, utiliza a energia biofísico-química dela para poder comunicar movimento para a roda. A roda vai gerar energia mecânica, essa energia mecânica vai para o gerador, que transforma em energia elétrica. A energia elétrica, na sequência, é transformada em energia térmica, que vai esquentar a água. Perceba que parou o processo, porque a pobre da menina perdeu toda a sua energia pedalando. Ela precisa continuar se alimentando, né, para poder continuar dentro do pedalar. Às vezes, com esse símbolo, você consegue aí acompanhar a transformação da energia, tá? A energia aí do corpo dela, vinda do alimento, inclusive, tá? Transforma-se em mecânica. Uma parte pequenininha escapa como térmica. Olha só, tá tendo um E vermelhinho saindo da garotinha, tá vendo? Aquele E vermelho quer dizer energia térmica. E a maior parte, então, ela vai ser comunicada para o gerador, que transforma em energia elétrica. Essa em azul é exatamente energia elétrica, tá? E a energia elétrica se converte em energia térmica para aquecer a água, como se vê, tá? O que se faz muito para poder mover o gerador não é uma menininha como essa, né? Eu posso ter, por exemplo, olha lá, ó, uma queda de água para poder mover o gerador e continuar funcionando o meu sistema. A gente chama isso do princípio da hidrelétrica. Então eu venho, permito que a água ela caia aí na pá do meu gerador, vai girar essa turbinazinha, que é essa pá, que vai fazer com que o gerador se transforme a energia mecânica, essa energia potencial, né, que está vindo da água, em energia elétrica. E, de qualquer forma, vai passar a aquecer a água. Eu posso substituir esse aquecedor de água aí por uma lâmpada, como essa daqui. À medida em que a lâmpada está sendo alimentada pela energia elétrica, essa energia elétrica vai para o filamento da lâmpada para poder virar aquecimento, porque esse filamento esquenta muito, tá? E a partir desse aquecimento, eu tenho a energia luminosa que eu estou te mostrando, tá? Por outro lado, se você tiver um ventilador em tempos muito calorentos, né, o ventilador vai transformar a energia elétrica em energia de movimento novamente, né, da forma como está sendo colocado para você poder mover o ventilador. Fato é o seguinte, se a partir da queda d'água está entrando 100 joules de energia, joule é unidade de energia, tá? Durante toda a transformação dela, se você for somar aquelas partes, também tem que dar 100 joules de energia. Nesse caso, então, a energia se conserva, tá? Ela se conserva, só que aí você tem que entender todas as transformações que a energia teve que passar para você poder entender essa conservação, tá bom? Professor Francisco fica por aqui, te agradecendo esse momento. A aula que vem a gente vai treinar tudo isso que nós aprendemos a partir de algumas questões que eu quero mostrar para você. Aguarde e confie. Um abraço a todos vocês. Obrigado pelo carinho, pela paciência e olha só, tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau.